Bruno Laerte aí, a Lu, Ana Lemones. A gente conversou esses dias, né, numa live. Aqui. Isis, ao vivo, Jéssica, Rubão. Agora falta o Marcos entrar e pedir pra falar comigo, senão eu fico falando sozinho aqui, né? Buenas, tudo tranquilinho. Neto Moura, sempre presente aí também. Tô aqui, vamos ver aqui. E aí? Tudo tranquilo? Tranquilo demais, e você? Tranquilo, muito frio por aí, cara. Cara, aqui o governador baixou um decreto e aí ele cedeu um sol para cada cidadão, que é para não ter briga, entendeu? Então, tá bom. Ó, cara, bonita camisa aqui, a camisa nova, hein? Que tá Hoje eu tava vendo ali, gostei demais. melhor que essa, só do Conferência, hein? Pois é, tem um novo modelo do Conferência aí também e a gente vai colocar mais outro modelo aí em 2020, assim que a gente puder rodar aí um Conferência 2020, né? É, esperar passar esse negócio aí, vamos juntar de novo a galera. Vamos lá. Mas aí, por outro lado, aí agora está todo mundo aí à distância agora, né? Criando aí novos. Sim, Nunca se fez tantas lives aí nesse mundo, né? tudo de live. Bom, pessoal, então, já que a gente tem uma horinha, vamos atracar aqui, apresentar o grande Marcos Monteiro. Para quem não conhece, acho difícil. O cara me mandou, eu falei assim, ó, manda o currículo, o mini currículo. O cara me mandou 322 páginas, né? Então eu vou fazer um aleatório aqui e vou dar uma lida. Então, o Marcos Monteiro é presidente da Associação Nacional de Peritos de Computação Forense, a PECOF. Já fica a dica aí para quem quer se aventurar nessa vida de perito, que é bem boa, tá? Um negócio que não enjoa. Eu não consigo enjoar. Já me É. ofereceram outros trabalhos, cara, mas assim, ó, ganhando mais e tudo, mas não adianta. É uma cachaça, né? Então a Pecoff é uma boa aí para o pessoal trocar figurinhas. Sempre tem um mentor para começar, principalmente a perícia. Que, às vezes o cara manja muito de informática, até os procedimentos da computação forense, mas tem medo de atender o primeiro caso. Isso já aconteceu algumas vezes, o pessoal procura, cara, só falta ir lá, seguir o roteiro, fazer o que tu sabe e pronto. Mas aí Não, é bom sempre ter um mentor, né, cara? eu digo assim, eu digo muito isso para a galera, sobre meus alunos, cara, deixa eu contar uma coisa, no dia que tu pegar uma perícia e não tiver um medo de fazer a perícia, pô, eu vou fazer uma perícia, não tô com nem um pouco de medo, vou fazer confiante, velho, urgente, muda de profissão. Entendeu? Porque se você fazer uma perícia sem ter um pouco de receio, você ter um pouco de medo, você ter um friozinho na barriga, tu com certeza vai fazer alguma besteira, entendeu? Então, faz E parte. nem um ator, assim, que já tem 20 anos de experiência e vai pro teatro. O cara dá um gelo ali, não adianta, né? É a mesma Exatamente. coisa. Vamos continuar aqui. Organizador e autor do livro Informática Forense, o Azulzinho. Ele gosta do Azulzinho. É. Aí, ó. Esse aqui eu tô vendendo a R$ 500, porque tem autógrafo. Ah, rapaz. Já falo que assim, ó, o pessoal pergunta qual livro tu recomenda. Eu falo, cara, compra aí os três, quatro que são mais utilizados, porque sempre um acrescenta alguma coisa, tá? O grande diferencial do teu livro é aquela questão do plágio de software. Eu não vi nenhum outro livro de forense que fale disso. Os outros assuntos, alguns falam, outros livros falam bastante, outros falam um pouco, mas cada um tem a sua visão. Eu acho importante também. É que nem ler, sei lá, rede de computadores. Vai ficar lá só no Kuroz da vida? Não, tu vai ler dois, três, quatro das referências e um complementa o outro.
né? Evandro também, eu não conheço nenhuma outra literatura que fale de DVR, forense em DVR, como tem no livro do Evandro agora, né? Eu acho que não sei se foi o teu objetivo, mas quando eu fui construir o meu, eu não tinha como objetivo concorrer com o Tratado de Computação Forense, que é outro que eu indico. É apenas acrescentar, né? Então, eu indico muito. O livro hoje, o último livro, então, assim, aquele negócio de procurar o estado da arte na publicação, né? Então, você pega o último livro. O livro mais recente publicado é do Evandro, certo? Então, é o primeiro que eu indico. Aí, antes do Evandro, ou seja, de trás para frente, depois do Evandro, aí vem o meu, e aí depois do meu vem o tratado. E são 3 livros diferentes, mas assim, os 3 você vai estar no estado da arte, né? Os 3 você vai estar com bastante conhecimento apesar do tratado ser dessa grossura, o do Evandro ser dessa grossura, o meu ser mais ou menos da mesma grossura, é, a, os, tem assuntos de um que não tem no outro, né? O tratado tem assuntos que não tem no nosso, tem assuntos do nosso que não tem no tratado. E vice-versa entre a gente. Então, assim, é o trio, né? O trio. Trio Ternura, hein? É. O cara, que mais? Certificado CHFI, uma das certificações mais recomendadas, né? Até quando o pessoal fala em certificação, eu não sou o cara mais apropriado para falar disso, porque eu não tenho nenhuma, tá? Então, assim, e por que que eu não tenho? Porque onde eu atuo hoje não me traz um diferencial. Mas Sim, se eu estivesse no mercado, né, privado, com certeza eu iria atrás de todas. Ou procurar as mais recomendadas. Todas não, porque daqui a pouco tem umas buchas de canhão lá. o CHFI não é uma certificação muito comum, então é uma certificação muito boa, muito bem aceita no mercado mundial, né? Assim, uma coisa internacional e tal. Mas um juiz não faz a mínima ideia que diabo é um CHFI, né? O juiz não faz a mínima ideia o que é isso, cara. Os advogados não sabem o que é. E eu gosto de dizer muito para a galera de TI, cara, tu trabalha para o mundo do direito, não trabalha mais para o mundo da computação. Tu trabalha para o direito, certo? Então, você tem que se comportar, vestir, falar, escrever como o mundo do direito. Esquece computação, você é do mundo do direito. Você é o expert witness, né? Você é uma testemunha expert, né? Uma testemunha de conhecimento. E é isso que você vai colocar lá em prática, você tem que ser respeitado por isso e tudo. Beleza, de boa. Agora, aqui fora, na prática forense, principalmente a profissão de investigador forense ou assistente técnico de acusação, aí é quando as empresas lhe contratam e aí provavelmente quem está encabeçando essa contratação é um CIO, né? Um CIO, um CISO. Então essa galerinha já entende essa sopa de letrinhas. Então você ter um CHFI faz toda uma diferença para você ampliar esse teu leque de clientes, né? Talvez assim, aquele cara que se cadastra ali na justiça, numa vara criminal, vara civil, etc., de repente o CHFI não faça tanta diferença, mas como tu falou, uma empresa grande vai te contratar, e aí o capim muitas vezes é bem melhor, com Sim, certeza esse monte de letrinha conta, porque é conhecimento técnico, muito específico, tá? E aí o juiz não vai entender disso. exatamente. Bueno, vamos lá. Aí o cara é diretor de Cybersecurity da Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações, Sucesso de Ceará. Coordenador de Segurança da Informação e Computação Forense da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo. Então o cara não fica só lá no sol, né? Ele dá uma descida aqui, pega uma garoa, pega um friozinho também. Proprietário da empresa Marcos Monteiro, Computação Forense, tem um curso aí muito bom que o pessoal indica bastante. Eu só indico se tu me pagar algumas cervejas, mas podemos negociar. Professor e coordenador acadêmico dos cursos de pós-graduação de Segurança da Informação e Ciências de Dados, BI e Big Data, da Universidade de Cristos. Especialista em computação forense pelo IPOG, MBA em gerenciamento de redes e telecomunicações. Então tu gosta de redes também aí. Eu fiz um técnico em redes, cara, em paralelo com a faculdade. Foi bem interessante. MBA em gerenciamento de projetos. Confesso que gerenciamento de projetos não gosto muito. Mestrando em informática aplicada pela Unifor. Idealizador do E-Vigilando, um aplicativo de inteligência artificial para combate à aliciação de menores.
e idealizador do Qual Forense, que eu tive lá o privilégio de comparecer em 2018 ou 19, já não me lembro, 19, eu acho. A maioria das versões forense de vários estados, a gente sempre, quando pode, a gente tem essa graça de levar o Evandro para mim, um dos maiores nomes aí da computação forense no Brasil. Né? 1,80 m, um dos maiores Sempre, nomes. Mas tu é maior ainda, cara. sempre que possível você está junto, né? Evandro Della Vecchia, Evandro Della Vecchia, Evandro Dalla Vecchia. Até mudar de nome, tu muda, cara. Para dividir um pouco, estava muito pesado, muito gordo aqui. Vamos dividir em dois caras aqui. Cara, é uma satisfação aí que tu ter aceito o convite, tá? Porque eu tô procurando chamar os caras top aqui e tu aceitou sem olhar muito na agenda, que não sei o quê. Digo, não, então Eu olho na esse agenda cara. para desmarcar os outros compromissos, cara. Eu olho na agenda para desmarcar os outros compromissos. Aquela entrevista ali na CNN, não, vou tirar aqui que vou fazer uma live com o Evandro. Claro. É, Uma dúvida? bom, então tá bom, né? Já tá valendo. Cara, eu lancei aqui uma caixinha de perguntas pro pessoal, e Ah, aí acho interessante assim, ó, tem algumas perguntas mais voltadas para o perito oficial, que eu até gosto do nome perito oficial criminal, que é o que o edital da Paraíba utilizou. Eu sempre vejo perito criminal e às vezes perito oficial, o perito forense, só que o perito forense é o fórum todo, entendeu? Mas enfim, perito oficial criminal eu acho bacana aí, esse nome, mas não tem tanto é que na Polícia Federal é perito criminal federal. E nos estados, geralmente, perito criminal e às vezes esse oficial no meio. na Só verdade, que é perito criminal da Polícia Judiciária, né? Geralmente fica esse termo, apesar de que alguns estados têm um instituto, né, forense separado da polícia. Então ainda tem essa questão, ou seja, isso ainda está numa metamorfose. Então eu acho que um termo genérico que melhor se aplicaria de repente é perito oficial mesmo, né? Perito é, oficial. embora exista o perito oficial que não é criminal, Sim, sim, sim. então Mas super. o perito do Poder Executivo e o perito do Poder Judiciário, vamos olhar assim no viés mais estratégico assim, né? O perito do Executivo e o perito do Judiciário, né? Porque é do Executivo, né? Polícia do Estado ou Polícia da Federal pertence ao Poder Executivo, né? Ou o perito judicial, que é o perito lá do judicial, que é do judiciário, vamos dizer assim, eles têm uma característica muito parecidas aí. Aí talvez o que esteja fazendo uma divisão aí é questão de o cara passou no concurso ou não passou no concurso, se ele é ad hoc ou se não é ad hoc, entendeu? Acaba fazendo mais essa diferença também. Mas a atuação da perícia é muito ampla, na verdade. Né? Ela transcende muito mais do que isso. Tem um investigador forense, tem um assistente técnico de acusação, tem um assistente técnico de defesa, tem um perito do juiz, tem um perito do Ministério Público, ou tem um perito aí o perito da polícia. É possível, inclusive, também, não é comum, mas é possível você ser perito ad hoc da polícia também, né? Entendeu? Então é Sim, permitido isso. Então, bem, peritos, né? Eu acho que a grande diferença passa a ser se você é imparcial ou se você não é imparcial. No final das contas é isso. Em tese, exatamente. se sua atuação ele está associada a uma imparcialidade e a uma fé pública, do que não. Entendeu? Sim. Então vamos lançar aqui. Eu vou lançar a primeira para ti, aí depois eu rebato. Eu posso contratar um perito para descobrir uma fraude digital? Deve, né? Você vai contratar quem para isso, né? Você deve, na verdade. Na verdade, assim, aquele negócio, quando você fala de produção de provas, você tem na legislação brasileira, você não determina que existem provas mais importantes do que as outras. É o que está escrito, mas na prática, obviamente, existem provas mais importantes do que as outras. Uma prova técnica,
ela passa a ter muito mais valor a passar do tempo do que uma prova informativa, né? Do que um depoimento. Então, uma prova técnica, uma prova pericial acaba sendo cada vez mais importante. E aí não importa se você está falando apenas do mundo digital, se você faz parte do universo onde você foi vítima e precisa garantir os seus direitos, você tem que contribuir com produção de provas de diversas áreas, né? Da química, da contabilidade, da informática e por aí vai, né? Então, da engenharia, das diversas engenharias. Então, assim, é a produção de prova técnica, é a melhor prova. E quando fala em preciso contratar um perito, cara, eu já vi situação, tá? Não vou citar nem quem, nem quando, nem onde, nem porquê, mas assim, que uma empresa contratou um perito de TI para ir ali umas 7, 8 da noite na empresa, porque tinha um funcionário muito suspeito que estava, né, surrupiando, e ele foi lá com o seu casezinho, fez a duplicação forense, tudo, levou embora para fazer a análise, colocou de volta lá na CPU do funcionário, ele nem sabe o que aconteceu, o perito fez toda essa análise e entregou lá para o seu gestor, que demitiu o cara, não falou o motivo, disse que estava com falta de verba, enfim, deu toda a indenização que ele tinha direito, porque ele não Já queria envolver imprensa, não queria envolver justiça, entendeu? Ele não queria indenização. Assim, eu já tinha um prejuízo de 1 milhão. Só que se fosse para a imprensa, a imagem da empresa ia perder muito mais. Ele só queria ter certeza quem era, conseguiu descobrir com o perito. Então foi um perito particular, digamos assim. Não é assistente técnico, não é perito ad hoc, não é perito oficial, criminal, coisa nenhuma. É um perito particular, como se fosse um auditor ali, um perito contratado, fez o trabalho e pronto. É uma ideia que muita gente não sabe, né? Isso é interessante, porque vamos lá. Primeiro, existe uma pequena diferença entre computação forense e perícia digital. Isso é uma pequena diferença. Computação de método, um overhead metodológico com o objetivo de produzir provas em processo. Mas aqui fora existe o profissional que é o investigador forense, né? De qualquer forma, onde ele utiliza essas técnicas da computação forense, a perícia digital, não importa o nível de necessidade de cada caso, para produzir provas. Então, o que a gente faz? A gente entrega um laudo mesmo. Então, assim, para você entender, às vezes a empresa, já fiz isso milhares de vezes isso daí, de passar a madrugada na empresa coletando, fazendo cópia forense de disco rígido, no dia seguinte o cara está lá trabalhando, sabe a mínima ideia do que aconteceu, e a batata passando, isso aconteceu demais, demais, demais. E olha que a quantidade de vezes que a gente descobre que é o CIO que é o culpado por tudo é grande, sabe? Então a gente vai lá, faz aquela investigação e produz um laudo pericial que aí a gente que existe um termo que a gente chama de parecer técnico, laudo pericial, e tenta produzir prova de acusação da forma mais isenta possível. Por exemplo, às vezes eu vou fazer uma cópia forense de um HD e eu levo um tabelião. Eu estou contratado pela acusação, aí eu contrato um tabelião, eu não, o cliente contrata um tabelião, para juntamente comigo fazer uma ata notarial do processo de coleta. Então, eu estou contratando a fé pública no processo de coleta, faço a minha cadeiazinha de custódia daquele meu HD, entrego um laudo, e aquele laudo aqui ele vai ser entregue para a acusação para ser utilizado ou não em um processo, se a empresa quiser. A empresa vai, diante daquela informação, algumas decidem, vou demitir, outras vou demitir por justa causa, porque também tem isso, chega o cara, chama o cara para a salinha, isso é divertidíssimo. Aí, muitas vezes eu até peço para participar da reunião. Chamo o cara e falo, ei, você está sabendo disso? O cara, não, como não? É apresentar as provas. O cara, é o seguinte, pede demissão, meu chapa. Entendeu? Senão vai ser demissão por justa causa. Então, mas às vezes acontece isso. Às vezes acontece mesmo uma demissão por justa causa, aí os caras vão brigar na justiça e você apresenta as provas que você tem, entendeu? Então, existem várias formas. Então, mesmo aqui fora e a produção de provas ser feita pela acusação, tem como você produzir provas de uma forma onde tem o mínimo de garantia de que a empresa fez aquilo o mais isento possível, com certa fé pública e por aí vai, entendeu?
Eu recomendo o pessoal que me pergunta o seguinte, olha, orienta lá o teu contratante, se um dia ele quiser entrar na justiça, faz isso aí que tu falou, chama o tabelião, o oficial escrevente, enfim, acompanha a duplicação forense, aplica o hash na frente do cara, documenta isso, fotografa, faz o escambau, o cara faz mata notarial disso, e se lá na frente, daqui um tempo, aí tem que ver o tempo de prescrição, enfim, mas sem entrar nesse mérito, lá na frente tu quiser entrar na justiça, entra. A outra parte vai contestar, vai contratar um perito também, vai. Mas tu vai ter a imagem lá no teu cofre, com 500 mil backups que tu fez na nuvem, sei lá onde, e aí vai apresentar, tá aqui, ó, o hash é esse que tá na tutorial. Pode fazer aí a tua contestação à vontade, mas eu estou preservado, a integridade tá tranquila. Aí isso eu falo. Mas nesse caso que eu comentei, o cara disse, não, de jeito nenhum vou entrar na justiça. Bom, eu falei, olha, então faz sem o tabelião, tudo bem, mas deixa o cara bem avisado. Porque lá na frente, se ele se arrepender, não tem o que fazer. Pode até usar aquilo que ele fez? Pode. Mas o outro lado vai contestar que tu plantou prova? Vai. E aí? E o juiz vai fazer o quê? Né? Pois é. Existe um lapso aí na preservação de provas que vale a pena pecar por excesso do que por falta. Pelo menos na fase de produção de provas, né? Pelo menos na fase de produção de provas. Até porque o mato notarial, mostrando a tua duplicação forense e teu hash, dá uma página. Isso é barato, né? Claro, mais o tempo que ele tem que ficar do teu lado. Aí não sei quanto ele cobra a hora. Mas, enfim, não é tão caro assim. Vale a pena pecar pelo excesso. É, às vezes a gente produz essa prova, né? Bota lá. A única coisa que eu preciso que o tabelião coloque lá na ata dele é o hash da minha cópia forense. Entendeu? E aí vai lá, aí eu às vezes oriento o advogado da empresa a entrar com uma, dependendo do qual caso, já com uma cautelar de produção antecipada de prova. Então ele já vai com o juiz, com questões que eu formulei, como assistente da. Aí eu já não sou mais o perito forense, né, o investigador forense, agora já virei o assistente técnico de acusação, que é o perito da parte que está fazendo a acusação. Então já entra com o processo, passando as quesitações para o juiz nomear um perito dele, perito judicial, e aí ele vai lá na empresa, pega aquele HD e faz a forense judicial, entendeu? Então, é isso. O trabalho ele pode morrer ali na entrega de um parecer técnico, de um laudo pericial da acusação ou do investigador forense, ou o cara disse, não, agora eu quero entrar com o processo, então vamos produzir a prova da forma mais aceita legalmente. Né? Entra com produção antecipada de provas aí com a justiça, onde pede para o juiz, ó, diante dessas provas, você mostra o laudo mesmo, você mostra para o juiz, meritíssimo, é o seguinte, ó, esse aqui é as provas que a gente levantou. Vamos validar isso? Aí o juiz vai lá, nomeia um perito. De repente, ele não é obrigado. Já aconteceu casos aí, onde eu estive na acusação, onde eu produzi um laudo pericial, mandou para o juiz olhou e decidiu e pronto, e acabou. Sabe? Isso é possível, sim, certo? Isso é possível. Como diz o próprio Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ele diz assim, o juiz ele tem livre apreciação da prova. Ele pode olhar para um lado e dizer, o laudo está dizendo que é, né? Mas eu não concordo, não é. E pronto. Ah. E pronto, meu chapa. E pronto, entendeu? E aí tudo isso é possível. Mas já aconteceu de o juiz ter e eu posso dizer testemunhando como exemplo, de eu estar na acusação e o juiz olhar para a minha prova e já decidir com aquilo ali e não querer mais ouvir ninguém. Como também já aconteceu o contrário, que é mais estranho ainda, eu estar na defesa e o laudo foi produzido pela Polícia Federal e eu estar na defesa lá e o juiz na audiência virar para mim e não querer saber de nada do perito lá da Polícia Federal. Quer só perguntar para mim, só quer saber qual é a minha opinião. Isso é mais estranho, mas também já aconteceu aí, entendeu? Tá podendo, hein? Tá com fama aí, cara. Não, aí a questão a vantagem do perito ser professor é a habilidade de comunicação, de explicar, né? Talvez de simplificar algumas coisas bem complexas. É didático, né? E aí, de repente, é por causa disso, né? Mas o objetivo, o jogo, é adquirir a confiança do juiz, né? Ganha quem adquirir a confiança do juiz. O jogo é esse. Sim. Aqui o Peterson Lopes está aqui presente, é um perito que trabalha bastante em TI na Serra Gaúcha, deve estar um calor bem bom lá agora.
Ele diz que atua bastante nesses casos de perícia particular. Vai lá, resolve na empresa, acerta, tem muitas empresas grandes, com certeza tem bastante trabalho na área. Então fica a dica aí para quem pensa que a vida de perito de TI é só concurso, pelo contrário, cara. Eu digo outra, quem entra com concurso público, principalmente hoje, tá? Na minha época era mais tranquilo passar, tá? Pouco estudo entrava, hoje a concorrência é grande. E hoje é muito mais fácil um concurseiro entrar na perícia sem entender nada de perícia. Já aquele cara que faz certificações, pós-graduação, estuda lá, já leu 500 livros em inglês, português, chinês, etc., de forense, esse cara entende. E ainda mais se ele lá se cadastrou para fazer aquelas perícias, como é que se diz, da assistência judiciária gratuita, só para ganhar experiência, ganha quase nada. Aí foi ganhando experiência, tem mais clientes, tem um mentor, troca figurinha, esse cara manja muito. E outra, pode ganhar 10 vezes mais que o perito. Não. Eu vou fazer um parênteses interessante, viu, cara? Tem alguns estados, eu acho que o seu estado também foi um deles aí, que começaram a produzir edital pedindo conhecimento em computação forense mesmo. Então, eu achei isso super interessante, porque, vamos lá, muita gente procura meu curso, mas assim, Marcos, eu vou fazer teu curso porque eu quero passar no concurso da polícia. Eu sei, eita, deixa eu te falar, não é para fazer meu curso. Tu não vai aprender a ser perito, a trabalhar com perícia, e atuar e tudo. Mas tu não vai passar no concurso da polícia. Por quê? Porque o concurso da polícia vai aparecer assuntos aí genéricos, diversos, e aqueles conhecimentos é que você vai adquirir para fazer um concurso que não é nem um pouco fácil. Sim. Mas não envolve, o assunto é computação, não computação forense. Porque aí depois você passa, aí você, na academia da polícia, que você vai aprender computação forense, na forense, aliás, né? Não é isso? Eu vou te dar a real. O curso de formação vai aprender de tudo um pouco da perícia. Então, computação forense, tu vai ter o quê? 8, 12, 16, 20 horas. Isso é uma disciplina pós-graduação. Tá? Então, assim, ó, é um pouco de tudo. Então, o cara que é formado em TI, entra, tem aquela pincelada, entra na sessão, aí pega lá os macacos velhos, né? A gurizada que já está há 5, 10, 15 anos, aí junta o pessoal, tira as dúvidas, principalmente na redação do laudo, porque às vezes o cara é um nerd, é tecnicamente muito bom. Na hora de escrever é um terror, e aí vem aquela parte que tu falou, quem vai ler isso é o cara do direito. Então vai escrever aqui bit, byte, engenharia social, hacker, não sei o quê. Não, vamos arredondar isso, explicar, porque a tua prova está descrita ali no laudo. Tá? E não adianta tu ser bom só no baixar a cabeça e programar lá e fazer engenharia reversa, essa coisa toda bonita. Na hora de escrever, tem que estar bem escrito, né? Mas isso é interessante. Aí começou agora a ter alguns concursos que começaram a cobrar esse conhecimento, cara. Começaram a cobrar o conhecimento de perito e tal. E isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito massa, sabe assim? Aí vale muito você fazer essas pós-graduações, esses cursos que tem de computação forense, porque o cara vai, aprende essas paradas e vai ajudar também a passar no concurso para aqueles que querem ser servidor público, né? Na verdade, como é que funciona o concurso público? A comissão de concurso, geralmente, pelo que eu acompanho nos editais do Brasil inteiro, eu tive o trabalho de baixar todos os editais, todos os últimos editais, tá? De todos os estados, mais a PF. O que acontece? A comissão geralmente tem preguiça, talvez, e pega igual o edital anterior e replica, tá? Sim. Então, a maioria das vagas de perito de TI, perito criminal na área de TI do Brasil, mais ou menos copiam algum edital antigo da PF. O edital da PF veio mexendo alguma coisinha e os editais dos estados não acompanharam. Então, é o edital antigo da PF. Aí, em 2017, o Paraná foi o pioneiro a quebrar esse paradigma. Aí ele botou parte genérica lá, 35 questões. Português, direito e tal. 55 questões, computação forense. Pô, então, aqui, ó, 55% computação forense. 35% o resto. E mais 10 pontos da redação. Achei bacana. O edital foi bacana. A aplicação da prova eu achei um desastre, porque não tinha muita computação forense, tinha muita rede de computadores ali. Porque um dos itens de computação forense é computação forense em redes. E muitos dos tópicos eram alguns protocolos de redes. Aí os caras, de repente, não tinham lá o teu livro, o tratado, etc.
E aí, o que fizeram? Pegaram alguns livros de redes e pipocaram algumas questões, muitas. Então, assim, a ideia foi boa, tá? Enfim. A E aplicação é aí, muito legal, mas a aplicação não foi de 100%. é uma evolução. É. E aí, no mesmo ano de 2017, o IGP Rio Grande do Sul foi o segundo, então, do Brasil a fazer isso. Botou lá a computação forense, eram 15 questões só, tudo bem. E aí, sim, era computação forense mesmo. Aí eu vi que eram questões que até foram elaboradas por um perito conhecido meu aí, do outro estado, e aí foi focado em computação forense. Falava cadeia de custódia, a cópia bit a bit, hash, toda essa coisa. Isso, qual, Pega... qual estado? Oi? Qual foi o estado que foi assim? Foi no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Legal. Só que assim, eram 80 questões, eram 15 só de computação forense, mas tudo bem. Aí 15 de criminalística, 10 de medicina legal e 40 geral. Tudo bem, tá? Então, assim, aí tu quer focar na perícia criminal oficial, quer ser concurseiro. Se tu quer atirar no escuro no Brasil inteiro, quer viajar para tudo que é estado fazer prova, foca naquele edital genérico que a PF sempre teve e os estados copiaram. Aí, se surgir aqui o Paraná, que vai demorar um pouco, porque foi 2017 e foi prorrogado, né, dura 4 anos, nem terminou ainda, então depois pode ser que Paraná e Rio Grande do Sul repitam essa ideia de computação forense, mas por enquanto está fechado. Mas aqui fora tem muito trabalho, se paga muito bem. Né? O trabalho pericial aqui fora se remunera muito bem. Tem muita demanda, sabe? E eu vou dizer que às vezes é bem divertido, viu? Às vezes existem mais variáveis do que aí dentro, né? Assim, existem muito mais variáveis, assim, em termos de isso estou falando do papel do investigador forense, que você está na acusação, entendeu? Aquele caso que surgiu dentro da empresa, onde aí é um pouco diferente, porque morreu totalmente alguma coisa, aí você tem que descobrir como é que aconteceu aquilo ali e tal. Então, ele às vezes é um pouco mais complexo, é, é, é dinâmico também. É bem interessante, é bem interessante. Vale muito a pena conhecer aqui fora. Assim, eu diria que o perito não oficial, o perito particular, contratado, ele não é só perito, ele é investigador também. Ele ajuda o advogado, ele faz toda a coleta de provas, pode ser na internet, em algum grupo lá que a pessoa entrou, informações públicas, ele faz todo o levantamento e, quem sabe, consegue mandado judicial para apreensão, então, lá do computador do fulano, enfim, porque não precisa ser crime, pode ser cível. Eu já vi situações até mesmo de jeito da família, que era um casal se separando e um deles estava fazendo alguma coisa não muito interessante com o filho e estava postando e tal, e a outra pessoa descobriu, mostrou, conseguiu lá, o oficial de justiça, então, não foi a polícia, foi o oficial de justiça que foi na casa lá do fulano e fez a apreensão do computador, fotografou e tal, 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 e aí o juiz nomeou um perito judicial. E eu me lembro que aí me procuraram lá, uma das partes me procurou para ser o assistente técnico, tá? Porque assim, ó, tem alguns estados que são dedicação exclusiva e tem outros que aí depende da lei específica, tu pode atuar em outros casos desde que não haja conflito. Eu não posso fazer uma perícia, eu não posso ser um assistente técnico criminal. Não, isso aí não tem lógica, né? Vai dar conflito. Ou atuar contra o estado, também não. Aí está na lei específica. Tem estados que são DE e tem estados que não. E aí eu vou numa questão que alguém fez aqui, deixa eu ver aqui. O Felipe, quantas horas um perito de TI trabalha por dia? Ou é esquema de plantão? Assim, ó, o perito de TI, o perito oficial, 40 horas. No Brasil inteiro são 40 horas. E se ele atua na seção de informática, 40 horas, expediente. Agora, porque ele é perito criminal oficial, não quer dizer, e formado em TI, não quer dizer, e passe nas vagas de TI, não quer dizer que ele vai atuar em TI. Tá? No atual momento, eu estou no plantão de local de crime, morte violenta. Então, o cara que tem, assim, nojinho de sangue, esse tipo de coisa, é arriscado demais fazer esse concurso. Eu conheço, pelo menos no meu concurso, na turma seguinte, 2 caras me procuraram, perguntaram isso, eu falei a verdade, eles não quiseram assumir. Então, tiveram o trabalho de passar no concurso e não assumiram. Com uns 12 anos de idade, quando eu li um livro todinho, peguei um livro de um tio meu de medicina legal, li ele todinho.
Com 12 anos. Lembra Então, de alguma coisa? um bocado de coisa, velho. Um bocado É. de... eu me encantava com isso. Como eu adoro balística, eu estudei um pouco já de balística, documentoscopia, papiloscopia. Eu gosto um pouquinho de tudo. A forense, ela é encantadora no final das contas, né? Não necessariamente a computação forense, mas a forense é encantadora. Mas eu sou perito em computação forense. Tem um monte de perguntas bem interessantes a galera está colocando aqui também nos comentários. Eu Cara, detesto o o perito oficial, na verdade, ele não trabalha 40 horas, né? Ele trabalha 200 horas, né? Porque 200 horas, porque ele trabalha o mês todo, são 40 horas semanais, você está falando, né? sim, 40 semanais, sim. O perito não oficial, aqui fora, a gente cobra a hora pericial e a hora pericial, de acordo com o determinado hoje pela PECOF, está em R$ 430 a hora, né? Então, você imagina aqui que às vezes a gente pega um caso para fazer de 40 horas, então ele vai ter um piso aí de, pegar aqui, 40 horas 16 a mil, mais 16 mil. reais a R$ 17.200 um caso, né? Um caso. Sim. E aquele caso, ele pode, é de 40 horas. Então, você pode fazer essas 40 horas aí, às vezes, faz essas 40 horas em 2 dias. Porque é pesado o negócio, às vezes, né? Então, às vezes, a gente passa, como já aconteceu, de dormir na empresa a semana toda lá, porque o caso é muito sinistro e envolve muita coisa e de noite acontecem muitas coisas assim. E isso é o piso. Então, se paga muito bem, é muito bem remunerado. Agora, existem aquele caso onde você trabalha para o juiz, e aí aquele caso você trabalha para o juiz, por exemplo, em justiça gratuita. E a justiça gratuita, aí tem uma tabela de preço, faz um laudo pericial por R$ 1.500, dependendo do É. estado. Aí, mas isso aí existe também. Nem tudo são flores, mas isso é a parte interessante. Mas diga aí. Para ganhar experiência é bom. Sim, Para fazer um sim. estágio, sim. E ajudar o Estado, né? Assim, também, às vezes eu faço um serviço aí no Brasil afora, principalmente para muitos policiais aí no Brasil, a gente colabora gratuitamente aí, entendeu? Porque é muito divertido quando a gente colabora também com a justiça, entendeu? Então eu atuo muito com defesa, muito mesmo com defesa, como agente técnico de defesa, a defesa me contrata para poder fazer isso. Eu prefiro muito quando acontece que o cara me contrata para fazer a defesa, que é o mais bem remunerado. A gente cobra R$ 1.000 a hora na defesa, certo? E aí nem sempre o cara é inocente, mas a gente está lá produzindo provas técnicas que pelo menos amenize a estadia do cara, né, na cadeia depois, mas que eu fico muito feliz quando eu sei que o cara realmente é inocente e a gente vai lá e corrige um lapso, né? Corrige um problema aí, então uma injustiça. Como acontece? Faz parte do jogo. Mas às vezes a gente faz um trabalho para o juiz e às vezes a gente faz trabalho para a polícia. E aí eu confesso que é bem interessante, né? Quando a gente está na acusação, ele é sempre um grande desafio. Uma pergunta que fizeram ontem ainda é se o concurso da PF aceita tecnólogo. Então, eu até fiz uma série de postagens aí no último mês, e a da PF agora foi nos últimos 2 dias por aí, e sim, aceita tecnólogo. Então, assim, ó, todo estado e também a PF tem que ter legislação que defina quais as formações são aceitas. Tem estado que diz assim, ó, perito criminal tem que ter curso superior, ponto. Como está lá no CPP, mas assim, ele não cria área nenhuma. Só isso. Então, o cara é formado lá, não sei se existe bacharelado em jardinagem, tá? Digamos que existe. O cara é bacharel em jardinagem e faz o concurso e passa, ele é perito criminal. Ah, depois ele pode atuar lá na informática? Pode. Não tem ninguém formado em informática, digamos, no estado? Pode, vai fazer o quê? Mas, claro, é bom que ele tenha algum conhecimento. Pode dar problema depois? Pode ter um assistente técnico depois questionando o trabalho dele? Pode. Mas é assim que funciona. Na Polícia Federal, tem... Acontece muito nos Estados Unidos, a gente se espelha muito no tal de CSI. Sabe como é que é lá? é contratado, currículo, acho, né? Entrevista. Não, às vezes é um agente da polícia que tem uma aptidão para a área da computação. Às vezes, vem aqui, vou te mostrar os brinquedinhos aqui, você usa isso aqui e sai isso aqui. Às vezes é assim.
E muita gente idolatra. Cara, o Pois Brasil está é, muito bem servido. é Eu penso mais... caro, né? Mas tudo bem, de qualquer forma. Mas os melhores períodos estão aqui no Brasil. E voltando ali, o da PF tem um decreto lá de 2004 que fala tem que ter curso superior em tal, tal e tal área. Na informática tem ciência da computação, que é unânime, todos os estados aceitam ciência da computação. Eu recomendo para aquele cara que não fez a graduação e quer chutar para todos os estados, e quer fazer concurso, é o sonho da vida, faz ciência da computação, que aceita em todos, sem justiça, sem problema nenhum. E lá não fala que tem que ser bacharel, fala curso superior. Ciência da computação, análise de sistema, não me lembro se tem rede de computadores, tem algumas nomenclaturas. Superior, né? É porque existe o antigo curso que era muito comum alguns anos atrás, e aí ficou raro, que era o curso sequencial. Sabe falar isso? É do teu tempo isso aí, cara. Menos do que tecnólogo. É curso sequencial, é curso superior de formação específica. Era um curso de 2 anos. Curso superior de Ah, formação específica. Ele não é graduação, mas ele é nível superior. Então, ou seja, existe, para você entender, existe o nível superior, existe a graduação, existe a licenciatura e existe o bacharelado. São coisas completamente diferentes. mas assim, se a lei fala tem que ter curso superior, bom, se essa Aí, sequencial que tu falou é superior, tudo bem. cara, por exemplo, tem que ter curso superior de TI, ou correlatos aí, informática. Curso superior em informática. Então, se o cara fez sequencial, se ele fez tecnólogo, tá valendo. Né? Se Sim. disser aceita graduação em informática, certo? Aí o cara fez curso sequencial, não entra. Tecnólogo entra, porque tecnólogo é graduação. Sim. Ah, mas se o cara bota no edital que só aceita bacharelado, aí lascou. Aí ferrou. Às vezes não usa a palavra bacharelado, mas fala assim, ó, no mínimo X horas. Só que essas X horas só tem no bacharelado. Aí ferrou. Entendeu? Então isso é muito interessante. A galera ficar atenta a isso daí, que tem essas mudanças, essas diferençazinhas. Você tem Muito noção? somente, Hã? pode dizer aí. O curso superior de formação específica, ele não permite fazer mestrado, por exemplo. Mas a graduação técnica e tecnológica já permite, que é fazer pós-graduação estricto sensu. Entendeu? A graduação tecnológica já permite. Bem por aí, vai. Resumindo, cara, qual é o teu objetivo? É PF? É qualquer estado? Pega os editais, pega a lei de cada estado, pega um dia da tua vida, faz o compilado de tudo. Eu mastiguei já no Instagram agora esses dias onde tu encontra cada um deles, o que que aceita. Então, busca ali, tem dúvidas, vai na lei do estado e tira isso da cabeça, cara. E foca no objetivo. Para de ver isso e vai estudar. Vou Você dar um alô aqui pro vai o ser. grande Marcos Della Vecchia, aqui teu xará, meu afilhado, Marcos Della Vecchia. Diz aí, tem pergunta aí? Vamos ver aqui. Ezio Minotto Pereira. Sei porque eu conheço, né? Até parecido comigo, é. Um laudo pericial bem feito é um fator número para uma bem feito é um fator número para número um para uma decisão judicial. É aquela coisa que tu falou, né, Marcos? Tem a prova pericial, tem a testemunhal e documental. Na prática, todos têm o mesmo peso, não tem uma melhor que a outra. A gente brinca aí que é a rainha das provas. Na A gente prática, brinca a rainha das provas. Isso. Assim, tá escrito lá que tem todo o mesmo peso, não tem nenhum mais importante que outro. Mas assim, tu vai confiar mais num laudo pericial ou numa testemunha ali que estava bebendo uma na esquina? Pô, é complicado. Então, claro, o juiz define no ramo do isso. direito, a gente diz que prova testemunhal é a prostituta de todas as provas. Tem esse termologia que você conhecia. Mas assim, cara, eu gosto de dizer, eu digo isso muito para meus alunos, que é o seguinte, ó, um excelente perito que não sabe escrever faz um péssimo trabalho. Um Exato. perito ruim, mas escreve muito bem, faz um excelente trabalho. Ou seja, a cereja do bolo, o produto final é o que você produz escrito. Então, saber escrever, saber se expressar é extremamente importante, entendeu? E assim, e mesmo assim eu costumo, eu aconselho a ser objetivo, né? Ser objetivo é simplificar, ter uma linguagem simples, entendeu? Ter uma linguagem simples, mas que não deixe de colocar lá metodologia, principalmente aqui fora, que a galera tem que colocar metodologia para que
a ciência esteja do seu lado também, não só o poder judiciário, mas que a ciência também esteja no seu lado naquela produção de provas, entendeu? Tem tudo baseado na ciência, nada de achômetro, né, pessoal? Exatamente. Tem aqui o. Olha só, tem Marco e Marcos aqui, ó. Marco Lima, perito particular, tem que tirar foto, filmar, ainda tem que fazer imagem, HD e hash. Cara, em tese todo mundo, cara. Em tese todo mundo. Porque vamos lá. Primeiro que a gente fala em produção de provas, a gente fala em produção de provas, lá no Código de Processo Penal, ele fala que o perito pode ilustrar o seu laudo com fotografias e tudo, isso é Código de Processo Penal. Se eu não me engano, é 159. Deixa eu até dar uma bugada aqui, para eu não ser. Deixa eu ver aqui. Artigo 159 do CPP. Ou é 59 ou 169, alguma coisa assim. Entendeu? No exame de corpo de delito, 159. No exame de corpo de delito, os outros peritos serão realizados por perito oficial, portador de diploma do curso superior. Na falta de perito, o exame será realizado de 2 pessoas idôneas, portadora, o perito não oficial prestarão, assistente técnico atuará na emissão, requerer e tal. Então é o seguinte, cara, você produzir com ilustrar com fotos, isso aí é para qualquer um. Eu aconselho muito a galera também, perito oficial. 169. Para efeito do exame local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada do perito, que poderão instruir seu laudo com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Né? E os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas, discutidas no relatório. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, ela já publicou, que pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela tem publicações antigas, certo? De 2013, 2014, por aí, que, primeiro, procedimento operacional padrão, que as polícias judiciárias têm que seguir no ato da perícia, e outro, para ser bem específico, foi perguntado aí, sobre o que é cadeia de custódia. Tanto o que é cadeia de custódia interna, como é que é cadeia de custódia externa, tá certo? Então, tem isso publicado um negócio chamado Diário Oficial da União. Está lá, ele é publicado lá pelo Ministério da Justiça e tudo. Então, ainda hoje a gente vê perito oficial não fazendo cadeia de custódia, porque acho que não importa, que não precisa. Porque ele ter fé pública quer dizer que é dono da verdade. Não é ter fé pública, ter dono da verdade. Ter fé pública é presunção da verdade. Presume-se que está falando a verdade, mas eu vou lá e digo que é mentira. Entendeu? Mas a presunção parte de que é verdade. Então, quando você olha que existem publicações que demonstram que tem que ser feito, tem que ser feito. Entendeu? Cadeia de custódia é fundamental. Aplicar ali, o colega perguntou, aplicar hash, gerar imagem, sempre, nunca vai analisar o original, sempre na cópia forense, aplica o hash, garante a integridade, porque se tu não faz tudo isso, é um prato cheio para quem? Para o Marcos Monteiro, o assistente técnico lá que vai bater em cima. Vou lá pegar. Cara, o nosso trabalho começa quando a gente está na defesa. Eu atuo muito em defesa. Né? A gente está na defesa e aí eu gosto muito de dizer assim, o nosso trabalho ele começa já no momento do ato do mandado de busca e apreensão. Você chama, está indo lá o Evandro Alavecchia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do Jonas. Aqui. Eu estou vendo aqui o Paulo Borges aqui. Estou vendo o Paulo Borges aqui, está online. Ele foi cumprir na casa dele ali com o mandado de busca e apreensão. Velho, quando a polícia chegou na sua casa, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque os caras acordam nós, né? Vamos a história. Aí quando os caras vão lá, aí meu telefone toca. Aí o cara diz, Marcos, tem uns homens aqui da polícia aqui. Aí, opa, beleza, tô indo aí. Aí eu vou pra lá, velho. Então, meu trabalho já começa ali, assistir o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O que eu fico fazendo? Canetinha, e anotando o que a pessoa está fazendo errado. Esqueci de fazer isso, está errado isso, não fez assim. Metodologia, velho. Metodologia forense, não está seguindo isso. A defesa começou ali já. A defesa já começou ali. Cara, o Rômulo Carvalho aí, ó, tá sempre presente. Falou uma pergunta para ti, ó. MM, explica para todos a diferença de perito forense e investigador forense digital.
Cara, em tese, a gente só chama de investigador forense quando o cara ele conduz aquela investigação. Como é que acontece dentro da perícia oficial? Na perícia oficial, você tem um delegado, aquele delegado ele conduz um inquérito policial, que é uma investigação, tem um investigador que auxilia dentro desse inquérito, e aí eles desenham uma tese, porque na prática, quando a gente está fazendo investigação, a gente desenha uma tese, né? Marcos, ó, invadiram nosso servidor aqui. Ou então, roubaram um dado da empresa, né? E vazou esse dado. Aí você vai construir uma teoria. Só, pai, se esse dado vazou, existe uma pessoa que ela deve ser mais ou menos assim, que ela deve ter mais ou menos essa vontade, que ela deve ter imaginado, ela deve ter feito desse jeito para conseguir pegar essa informação dessa forma. Eu crio na minha cabeça uma teoria, aí eu vou atrás de produzir as provas que combinam com a minha tese. Se minha tese não, as provas não combinaram com a minha tese, eu crio outra tese e eu vou fazer isso. Então, isso é um trabalho do investigador forense, né? Estou conduzindo isso. Em outros países, o investigador ele conduz desse jeito. O Brasil, em um país africano pequenininho, que eu não me esqueço, só existem dois países que produzem inquérito dessa forma que a gente faz e tal. E aí o que acontece? Estou dizendo que seja bom ou seja ruim, mas não vou por uma curiosidade. Aí o que acontece? Aqui fora, a gente faz toda a investigação. Lá dentro, o delegado vai conduzir aquela investigação, e aí, quando eles têm aquela tese, eles mandam para o perito. Quero o seu perito verificar isso, 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 isso. O perito nem às vezes sabe o que é a tese. Ele só tem que responder, o perito oficial, responder as perguntas que lhe é feito, né? Que vão ajudar ou não naquela tese que foi produzida na fase inquérito. O investigador forense aqui fora, ele vai o quê? Ele vai numa empresa, ele vai ter que investigar. Então, ele é o dono, ele é o delegado e ele é o perito. Né? Ele é o delegado, ele é o investigador e é o perito. E vira um assistente técnico de acusação, de repente. Porque aí você produz, ele é o delegado, ele é o investigador, ele é o perito, aí ele produz aquela prova e a empresa diz, agora eu quero processar esse filho de uma égua. Aí, opa, vamos lá, então vamos pegar agora tudo isso daí e vamos conduzir agora numa forma de processo. Aí a gente vai e presta consultoria para que aquela produção de prova seja feita de forma correta. E aí essa consultoria aí é um trabalho como assistente técnico de acusação, perito da acusação. Então, a grande diferença é essa, que o investigador forense não necessariamente vai produzir provas para um processo. Enquanto o perito em computação forense, ele está dentro de um processo, né? E que ele é um isento. Ele está lá, ele não conduz a investigação, ele só responde a perguntas que lhe é feito de forma imparcial, né? É isso. Cara, um abraço aqui para o Bruno Laerte, está sempre presente aí também. Um ótimo perito de TI. Eu acho que vai dar tempo de uma pergunta só, porque para a gente não ser chutado do Instagram. Vou ver aqui, Silviano. Estou terminando tecnólogo em TI, porém tenho um amplo conhecimento em informática. Fiz um curso de investigador particular e já tenho diversos cursos. Isso pode abrir porta para PF? Cara, abrir porta para PF é o seguinte: ter um tecnólogo que aceito pela PF, ver lá no decreto de 2004, que eu botei nos meus posts aí, senta a bunda na cadeira, estuda 1, 2, 3 anos focadinho que tu entra. Faz teste físico e tem que estar bem de saúde, tem uma bateria de teste médico lá grande também, e aí tu entra para academia e aí se passar, aí tu está dentro. Então notem que não tem conhecimento de perícia de TI, tem conhecimento de concurso. E, claro, aptidão física, etc. Aqui, exame físico eu não consigo passar em nenhum, né? Nem natação, cara, nem na praia. A minha lutador de jiu-jitsu me quebrou tudo. Eu tenho várias partes do corpo aqui destruídas, eu não consigo passar esses exames físicos de jeito nenhum. Eu acho que ele consigo ainda, mas nesses exames, cara. Eu fiz há uns anos atrás, eu tenho um grande amigo meu, Rafael Maia, que eu acho que ele está na live aqui. Rafael Maia, ele é um dos diretores da PECOF. Uma vez ele ligou para mim, Marco, vai ter concurso do Exército, vamos fazer?
Aí eu vou pensar, não, cara, tem que entregar a documentação agora à tarde. Tipo, era meio-dia, entendeu? Aí eu disse, porra, tu não me dá nem chance de pensar. Disse, não, 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 bora fazer. Eu, pô, peguei a documentação, fui lá, entreguei, fiz. Passei. Aí eu fui para o exame físico. Aí, velho, eu tenho 2 ombros estourados por causa do jiu-jitsu. Derrame crônio clavicular nos 2 ombros. Aí tinha um. Eu, no dia do exame físico, tinha que fazer uns apoios de frente e tal. Cara, cada braçada dessa era uma dor do parto, assim. E eu fiz. Eu fiz. Cara, quando eu terminei aquilo ali, que eu sentindo todas as dores do mundo que eu vi, pô, passei no exame médico, passei em tudo. Eu não tinha nem pensado se eu ia ou não trabalhar com isso, mas seria interessante, era para oficial do Exército, né? Para oficial do Exército. Né? Pô, passando uma época de farda, oficial do Exército, respeito demais as Forças Armadas, e aí, cara, isso é legal e tal, não sei o quê. Nem parei para pensar nas minhas contas, que não ia dar para pagar, porque já são altas há algum tempo. Aí eu, pô, legal e tal, não sei o quê. Aí eu disse, pô, Marco, parabéns, velho, tu conseguiu passar. Porra, agora tu só se preocupa para um outro exame desse daqui a um ano. Quê? Disse, não, é um exame. Como é que é o exame físico? Não, deixa pra lá, velho. Eu não vou desistir. Quase morreu. Não, caso que eu morro, velho. Cara, a gente tem um minutinho aí, então, ó, eu te agradeço muito aí por ter aceito e deixa um minutinho para tu dar um beijo do gordo aí. Velho, se precisar de mim sempre, eu tô aqui, certo? Na verdade, isso é um papo bem legal. É só uma hora, pareceu 5 minutos, né? Não parece que levou uma hora, então sempre conte comigo, precisar. Vou estar sempre à disposição. A galera também tirar dúvidas aí, pode mandar aí no meu direct. Eu também vou. Eu tô tentando pegar uma frequênciazinha de live só para responder essas perguntas e tal, para todo mundo ficar, ter esse histórico e tal. Função da PECOF, principalmente, é essa: disseminar conhecimento, disseminar a computação forense. Tem sim, tem muita demanda, tem muita demanda. Tem demanda no Brasil todo, é tanto que, para quem não sabe, eu moro aqui em frente à praia, aqui em Fortaleza, eu tenho muitos clientes em São Paulo, então essa é a grande vantagem do perito de computação forense, que a gente pega demanda no Brasil todo, então eu tenho clientes no Brasil todo, coisas que outras perícias, né? Perito de local de crime, não dá para ligar para mim lá de São Paulo, eu sair daqui agora para poder resolver essa bronca lá, né? Então, mas a computação sim, o tempo todo aqui, né? O tempo todo. E aí eu espero aí contar com muitos que estejam nessa live aqui, e contá-los como colegas de trabalho aí, atuando como perito da acusação, como perito da defesa, como perito do juiz, como perito oficial, quando tiver concurso, não importa. Eu sei que é muito carente, tem muita demanda para isso, e a gente muda vidas de pessoas aí com o nosso trabalho técnico, e isso é muito legal, é muito gratificante. Beleza, então, cara. Quando tu tiver mais um tempinho mais adiante, eu te incomodar de novo, a gente volta por mais uma horinha aí. Só aqui, é só você dizer. Tá, joia? Valeu, cara. Um abraço, galera. Abraço.